de 40 alunos do 9º ano, vocês, tá? Para facilitar a análise desses dados, podemos organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Essa organização é nomeada de rol, tá? Então, se você organizar uma observação, você tem o rol, tá? Preste atenção nesses textos, hein? Depois eu vou pegar para tirar a pergunta deles. Agora, vamos representar esses dados em uma tabela de frequência. Como há valores repetidos, não é conveniente criarmos uma linha para cada nota obtida. Assim, podemos agrupar os dados em intervalos de classe, diminuindo a quantidade de linhas. Então, para a gente, não ficar colocando cada uma numa linha, nós vamos fazer o quê? O intervalo de classe, diminuindo a quantidade de linhas necessárias para organizar os dados da tabela. Inicialmente, calculamos a amplitude total, ou seja, a diferença entre a maior nota e a menor, tá? O maior valor e o menor valor, tá? Do conjunto de dados. Então, sempre observando, vocês vão ter um conjunto, tá? Aqui ele já colocou em ordem, ele pegou o maior e o menor, tá? E subtraiu. Então ele achou o quê? 55. Determinamos a quantidade de intervalos que desejamos e calculamos a amplitude de cada intervalo. Neste caso, escolhemos 5 intervalos, tá? Então, a gente que vai escolher a quantidade de intervalos que nós vamos ter, tá? No caso, eu vou definir para vocês, tá? 5, 4, 3, 10 intervalos. Então você vai fazer o quê? Vai pegar o resultado da sua subtração, tá? Dos valores, 100, maior valor, menos o 45, deu 55. Eu pego esse valor e escolho a quantidade de intervalos que eu quero. Então eu quero 5 intervalos. Então aqui, ó, amplitude total, é esse aqui. Quantidade de intervalos que a gente escolheu, no caso, 5, tá? E amplitude de cada intervalo. Vamos ver como é que vai ser feito isso. Construímos os intervalos de classes a partir do menor valor do conjunto, tá? De dados. Então, eu peguei o maior valor, subtraí do menor valor, achei o resultado. Esse resultado eu vou dividir pela quantidade de intervalos que vai ser determinado, tá? Então, dividi e vou achar uma amplitude para cada intervalo. Então, vamos construir a partir do menor valor. Então, eu vou pegar o menor valor, tá? E vou somar a minha amplitude, tá? Então, aqui, ó, eu somo com a minha amplitude para cada intervalo. Então, eu tenho o menor valor 45, já está escrito aqui, tá? 45, e vou somar com a minha amplitude, que é 11. Vou achar quando? Tá aqui, ó, 56. Então, 56, né? Então, o meu primeiro intervalo, ele vai de 45 até 56, tá? Sendo aqui, vocês estão vendo aqui um tracinho? Deixa eu ver se está aparecendo. Tá, aqui, ó. Tem um tracinho em pé e um deitado. Esse tracinho em pé significa que você conta o 45. Como assim, professor? Eu vou contar o 45. Eu venho aqui e conto ele, ó. Não é 45? Então tem 1, 2, 45. E vou contando. Até aonde? Até o 56. Mas como aqui não tem um tracinho em pé, tá? Aqui, ó, não tem um tracinho aqui, tá?
Isso aqui não tem. Se não tem o tracinho, o que vai acontecer? Eu não vou contar o 56 nesse intervalo aqui. Tá? Vamos ver se foi isso que aconteceu. Vamos lá. Então, do 45 até quanto? 55, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, não tem nem 56 aqui. Então, eu contei 12. Então, de 45 a 56, eu tenho 12. É minhas observações, é minha frequência, tá? Naquele vídeo ele falou frequência absoluta. Então, essa aqui é a minha frequência absoluta, tá? É a frequência, quantos eu tenho. Depois eu pego o 56 que eu achei aqui e coloco ele aqui, ó. Aí, novamente, eu vou somar quem? 11. Tá? Então, 56 mais 11, 67. Aí eu volto para minha tabela e conto. Tá? 56, não tem, é 62. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai até quanto? Até 67. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Até 67, 72 passou. Então, eu tenho 8. Aí eu venho na minha tabela e coloco 8. O 67, ele vem para cá. Estão vendo aqui, ó? Uma escadinha. Vem descendo. Ó, o que eu falei aqui para vocês, ó. Tá? Aqui eu fecho do outro lado, porque o 100 eu tenho que contar ele. Tá? Senão ele vai ficar de fora da minha observação. Então eu vou de 67 a 78, achei 9. De 78 a 89, achei 6. Que na verdade aqui você vai de 45 a 55. Depois de 56 a 66. De 67 a 77. De 78 a 88. De 89 a 100 aqui porque está fechado. Se tivesse aberto seria 99. Tá? Então aqui, ó, contei todo mundo. Quantos eu tinha inicialmente? Que ele falou aqui, ó, 40. 40 alunos. Quanto eu tenho no final? 40 alunos. Quando eu somar isso tudo aqui, tem que dar os 40 alunos. Se tiver menos ou tiver mais, você contou errado, tá? Então aqui, ó, frequência normal, né? Frequência absoluta, a frequência normal. 12. Acumulada, 12. Normal, 8. Acumulada, 20. 12 mais 8, 20. Depois 20. Mais 9, 29. 29 mais 6, 35. 35 mais 5, 40. Tá? Acumulada. E as porcentagens. Como é que se faz as porcentagens? Lembra? Lá do primeiro? Pega esse número e divide por esse aqui. E multiplica por 100. Vai achar a porcentagem. A porcentagem normal e a porcentagem acumulada. Tá? Aí aqui, ó, ele explica, ó. O intervalo de 89, 100, indica que são considerados todos os valores do intervalo de dados, inclusive o 89 e o 100. Tá? Então, por isso que é fechadinho aqui, ó, dos dois lados. Tá? Então, gente, dessa forma que nós vamos fazer, tá? Aqui, exercícios agora. Depois, gráficos. O que a gente vai ver sobre gráficos, tá? É lógico que eu vou revisar essa matéria aí para vocês. Então, os gráficos agora. Os gráficos configuram uma maneira de representar dados, ajudando no processo de comparação entre eles e tornando a leitura e interpretação mais objetivas. Gráfico de colunas. Então, tipos de gráfico que nós temos. Gráfico de coluna. Tá? Tem aqui uma observação aqui e uma observação, né, horizontal e vertical. Então, vamos lá. O gráfico de coluna é conveniente para identificar os maiores e os menores valores. Maiores públicos em filmes brasileiros até 2017. Então,
A dama da lotação. Então tem aqui, ó, quantidades em milhões, tá? 12 milhões, 10 milhões, 8 milhões, 6 milhões, 4 milhões, 2 milhões e 0. Então, a dama de lotação tem 6 milhões e 509 público. O maior filme é Os 10 Mandamentos, que tem 11 milhões, tá? Então aqui, uma forma de representar uma frequência aqui, tá? No gráfico de setores, é possível visualizar as partes em relação ao todo. Então, distribuição por idade de pessoas desocupadas no Paraná. Primeiro trimestre de 2018. Então, ó, são classificadas como desocupadas pessoas sem trabalho, que tomaram alguma providência para consegui-los, ou que já haviam conseguido trabalho e iriam começar, tá? Então, tá aqui, ó, as observações do IBGE, foi uma pesquisa feita. Então, cada cor representa uma idade aqui, ó, de 14 a 17 anos. Então, são 11,40%, tá? 18 a 24 anos, é o que? O verde, 32,60%. Aí, sua opinião, aqui é para vocês fazerem. Então, ó, nós vimos gráfico de barra, de coluna, aliás, barra deitado. Tá? Então, aqui, ó, gráfico de coluna, gráfico de setores, tá? É o famoso pizza, tá? O gráfico de pizza, tá? Porque é redondo e é partido em fatias. Gráfico de linhas. Tá, aqui, ó, que é uma linha, vai marcar uns pontinhos e vai traçar uma linha, vai ter um gráfico. Tá, aqui, ó, gráfico de linhas. E deixa eu ver se ele continua. Não, ele para por aqui. Tá. Atividade, a parte de exercício, pictograma, não é. Gráfico de linha, exercício. Tá, isso aqui é outra coisa. Então, nossa matéria do teste. Tabela de frequência. Voltando aqui, ó. Fica tonto não, gente. É assim mesmo. Então, ó, tabela de frequência. Depois, intervalos entre as frequências. Como é que nós vamos montar um intervalo, tá? Vamos pegar o nosso total de observações, colocar eles em ordens, tá? Crescente ou decrescente, tá? Primeiro, para facilitar a análise desses dados, podemos organizá-los em ordem crescente ou decrescente, tá? E depois a gente vai fazer o que? Achar a nossa amplitude total, sabendo do maior e do menor, subtrai. Depois vai ser passado para vocês a quantidade de intervalos, tá? Que vocês vão fazer, tá? Essa quantidade de intervalos. Vocês vão pegar a amplitude que vocês acharam, né, subtraindo o maior do menor, e vão fazer o que? Dividir pelo que vai ser passado. Se for 15, vai dividir 55 dividido por 15. Vai achar um valor aqui, tá? Esse valor, vamos ver aqui como é que ficaria. Esse valor vocês vão ficar somando. Então, a nossa amplitude total é 55. Se eu falo que eu quero 15 intervalos, eu vou dividir por 15. Que vai dar quanto? Não sei. Ó, 3,6. Tá? Vamos arredondar para 4. Tá? Então, a gente vai ter um intervalo de 4. Então, como é que ficaria aqui? Primeiro número, parece assim. Primeiro número aqui, ó, 45. Mais quanto? Mais 4, né? A gente tem 15 intervalos. Então, ó, mais 4. Então, vai até quanto? 49. Então, como é que ficaria? Meu intervalo, 45. Tá? Isso aqui é o que vocês vão fazer. Tracinho em pé, porque o 45 conta. E um tracinho deitado, porque o 49... ele não conta.
eu vou contar até o 48, tá? Aí eu vou na minha tabela aqui, ó. 45, 50 não entra. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha frequência, meu F, deixa eu ver aqui, ó. O meu F, né, que vocês vão montar a tabela, vai ser o que? 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, 6. Aí qual vai ser a outra? 49. Agora o 49 entra. Então aqui, ó, em pé. E deitado para cá. 49 mais 6 vai dar quanto? 54. Então aqui, ó, 54. Esse é meu outro intervalo. Então eu vou lá na minha tabela. 50, 1, 2, 3, 4. 54 ele não entra. Tá? Aqui, ó, 54. Eu vou até 53, porque não tem outro tracinho aqui. Então, do 49 ao 53. Então, 54 não é. Então, é aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou botar aqui, ó, 4. Tá? E assim vai. Aí, o 54 vai entrar aqui embaixo. 54. Aí, ele entra. Aí, eu venho aqui e conto ele. 1, aí 2, 3. Aí, eu vou ver até onde que vai. Tá, senhores? Então, exercícios para fazermos agora, né? Vai ser esse da primeira página, 132 já foi. Vamos fazer atividades, tá? Número 1 e 2, as atividades 3 e 4, tá? E das amplitudes e dos gráficos. Vamos lá, amplitude, atividade, página 136, 137. E dos gráficos eu vou passar um só. Tá? No gráfico eu quero somente o número 1. Tá? Os gráficos eu quero somente o número 1, página 140. Tá? Nosso teste. Gravem isso aqui. Gravem isso daqui. Tá? Aqui, ó. Esse aqui também. Pode vir uma pergunta. Tipos de gráfico. Quantos gráficos nós temos? Que foi apresentado para vocês. Gráfico de coluna, gráfico de setores, gráfico de linhas, tá? Então, grave esses 3 gráficos. O gráfico de setor, ele é também conhecido como gráfico de pizza, tá? Porque é forma arredondada dividida em fatias, tá? Um bom dia para vocês e até a próxima.